Fique agora com as emoções do resumo semanal de Quando Me Apaixono. Jerônimo encontra Renata na plantação. Ele conta para ela que Roberta mentiu. Jerônimo mostra o resultado dos exames da invejosa para Renata. Ele revela para ela que o pai do filho de Roberta era Rafael. Renata lê o laudo médico de Roberta. Jerônimo a informa que a invejosa estava com 5 meses de gravidez. A mocinha pergunta como o ex-marido conseguiu o laudo. Jerônimo admite para Renata que teve a ajuda de Marina. Ele conta para a mocinha que Roberta perdeu o bebê antes de se casar com Matias. Jerônimo esclarece que Renata foi enganada. Ele a informa que eles precisam confrontar Roberta. A mocinha confirma que a irmã partiu. Marina atende a um paciente. Severino vai ao consultório. Ele presenteia Marina. Severino fala para a médica que um novo doutor chegará na cidade. Ele comenta com Marina que todos a adoram. A médica admite que se sente em casa. Severino crê que Marina quer ficar na cidade por Jerônimo. A médica conta para o tio que o vingativo foi procurar Renata. Severino ressalta que Marina encontrou um amor complicado. Ela admite que está apaixonada. Severino crê que Marina vai sofrer. Ela fala para ele que prefere se arriscar. Renata comenta com Jerônimo que não entende as razões de Roberta. O vingativo reitera que a invejosa destruiu a felicidade da irmã. Renata relembra a Jerônimo que eles nunca tiveram confiança. O vingativo insinua que Josefina sabia de tudo. Ele conta para Renata que a víbora arquitetou a situação para enganar Matias. A mocinha segue tonta. Jerônimo ressalta que Renata não é como as parentes. Elas criticam Josefina. Jerônimo fala para Renata que as vilãs destruíram o amor deles. Ela concorda. Jerônimo pergunta o que Renata quer fazer. Ele sugere que ela tome uma decisão. Renata pede para Jerônimo ir à capital. Ela fala para ele que eles devem contar a verdade para todos. Gonçalo assegura que nada faltará para Josefina. Ela reclama pela casa. Gonçalo conta para Josefina que a mansão está como garantia no banco. Ele a informa que vai recuperar a residência. Josefina ameaça Gonçalo. Ela xinga Renata. Josefina chama Gonçalo de miserável. Ele não aceita os insultos dela. Gonçalo informa a Josefina que tem palavra. Ela insinua que ele vale mais morto do que vivo. Gonçalo esclarece para Josefina que não é amante de Regina. A víbora descobre que a viúva está na empresa. Gonçalo pede para Beth mandar Regina para a sala de reuniões. Josefina pensa no que fazer. Augusto procura Renata. Ele não a encontra. Augusto vê a mala de Renata. A mocinha chega. Renata reclama por Augusto ter mentido para Jerônimo. Ela fala para ele que descobriu algo espantoso. Renata não abre o jogo com Augusto. Ela fala para ele que precisa digerir a situação. Renata ordena que Augusto fique na fazenda. Ele insinua que ela voltou a ser enganada por Jerônimo. Renata fala para Augusto que precisa de espaço. A mocinha informa ao vilão que está pensando nela. Augusto insiste para acompanhar Renata. Ela exige que ele respeite a sua decisão. Augusto fala para Renata que vai viajar no fim de semana. Ela concorda. Augusto sugere que Renata pense nele. Eles marcam um encontro no fim de semana. Augusto deseja controlar Renata. Regina descobre que Gonçalo está ocupado. Beth informa a viúva que Josefina segue com o ricaço. Matias comunica à secretária que Gonçalo se separou da esposa. O bonitão pede para Regina esperar o noivo em outra sala. Ele ressalta que ela pode visitar Gonçalo quando quiser. O ricaço exige que Josefina não volte a aparecer na empresa. Eles continuam discutindo. Josefina ressalta que Regina roubou seu marido. Gonçalo insinua que a víbora sempre foi uma péssima esposa. Ele enxota Josefina. Ela fala para o ricaço que não quer encontrar Regina. Josefina resmunga sozinha. Ela percebe que teve sorte. Josefina ressalta que vai acabar com a relação dos maduros. Gonçalo procura Regina. Ele encontra Matias. Josefina tenta se esconder pela empresa. Ela confunde uma estranha com Regina. Josefina passa desapercebida. Ela aperta o botão do elevador. Josefina diz que não aguenta mais fugir de Regina. Matias conta para Gonçalo que a viúva preferiu ir embora. O ricaço diz ao filho que Josefina só pensa em dinheiro. Matias ressalta que o pai errou ao se casar com a víbora. Gonçalo comenta com o filho que a solidão não é boa conselheira. Matias diz ao pai que só voltará a casar por amor.
Ele fala para Gonçalo que não vê Roberta como a sua esposa. Renata sofre com as mentiras dos parentes. A mocinha diz que Josefina e Roberta sempre agem contra ela. Renata não entende o motivo de ter parentes tão desprezíveis. Jerônimo não se conforma com o término. Ele ressalta que também foi destruído pelas vilãs. Jerônimo deseja voltar no tempo. Ele ressalta que a razão o cegou. Jerônimo relembra o seu encontro com Renata. Ele ressalta que o coração nunca se engana. Jerônimo confessa que jamais deixará de amar Renata. Ele não tira a mocinha da cabeça. Jerônimo sente saudade de Renata. Ele recorda os momentos de amor que viveu com a mocinha. Jerônimo continua desolado. Marina entrega uma receita para a paciente. Ela pensa em ligar para Jerônimo, mas desiste. Roberto chega na mansão. Josefina se alegra com a chegada da filha. A víbora conta para a invejosa que estava na empresa. Josefina revela para Roberta que a mansão está como garantia no banco. A invejosa crê que vai ficar na rua. Josefina fala para Roberta que tem outro plano. A invejosa ressalta que já não suporta as ideias da mãe. Josefina pede para Roberta se sentar. A víbora informa a invejosa que chegou a hora da verdade. Josefina revela que Roberta é a sua única filha. A invejosa reage atônita. Josefina conta para Roberta que não é mãe de Renata. Augusto leva a mocinha para o aeroporto. Ele fala para Renata que sentirá saudade dela. Roberta crê que Josefina enlouqueceu. Ela chacoalha a mãe. Josefina relembra a Roberta que sempre maltratou Renata. A invejosa crê que não é irmã da mocinha. Josefina desmente Roberta, esclarecendo que ela e Renata têm o mesmo pai. A invejosa segue sem entender nada. Josefina exige que Roberta não a julgue. A invejosa ordena que a mãe termine a história. Josefina fala para Roberta que tudo o que fez foi para protegê-la. Augusto confessa para Renata que gosta dela desde que a conheceu. Ele a beija. A mocinha agradece a compreensão de Augusto. Josefina conta para Roberta que o pai dela e de Renata se casou com outra. A víbora revela para a filha que engravidou ao mesmo tempo que a inimiga. Josefina conta para Roberta que deu à luz junto com a rival. Ela revela para a invejosa que foi coagida a sair da cidade pelo pai dela. Josefina relembra a sua discussão com Roberto. A víbora fala para a filha que acreditava que ela estaria no testamento. Roberta percebe que nunca foi amada pelo pai. Josefina confirma. A víbora informa a filha que revelou a verdade para a corna. Josefina relembra como fez a rival descobrir a traição. A víbora fala para Roberta que o pai dela se chamava Roberto. Josefina ressalta que o falecido não zelou pela filha. A víbora relembra a sua última discussão com Roberto. Josefina fala para a filha que o falecido morreu por consequência de um infarto. A víbora conta para Roberta que Renata tem um problema cardíaco. Josefina comenta com a filha que tentou esconder a doença da mocinha. Roberta não entende como a mãe ficou com Renata. Josefina admite para a filha que sequestrou a mocinha. Roberta se desespera. Matilde experimenta o vestido de noiva. Carina segue ajustando a roupa. Matilde admite que está emocionada. Manuela sugere que a afilhada não volte a cometer loucuras. Hermínia deseja encontrar um príncipe encantado. Matilde sofre com o desamor dos sogros. Manuela crê que a afilhada será aceita pelos preconceituosos. Matilde ressalta que ninguém amará Carlos como ela. Todas concordam. Matilde sugere que Carina se case com Lázaro. Carlos conta para Jerônimo que está planejando a cerimônia. O galego pede para realizar a festa de casamento na Bonita. Jerônimo fala para Carlos que pagará a viagem da lua de mel dele. O vingativo conta para o amigo que já contou tudo para Renata. Jerônimo comenta com Carlos que sentiu vontade de consolar a mocinha. O vingativo fala para o galego que Renata o quer na capital. A mocinha lê os detalhes da curetagem de Roberta. Renata segue indignada. Roberta ressalta que a mãe cometeu uma monstruosidade. Josefina fala para a filha que estava desesperada, pois elas ficaram de fora do testamento. A víbora informa a Roberta que só Renata tem direito à herança. Josefina fala para a filha que Roberto não foi justo. Roberta não apoia a mãe. Josefina fala para a filha que elas podem ficar com o dinheiro do fideicomisso, pois a hora de receber a herança já está chegando. Roberta não entende a proposta da mãe. Josefina sugere que a filha se passe por Renata. Ela fala para Roberta que o plano é perfeito. A invejosa informa a mãe que nunca irá ajudá-la em tamanha barbaridade. Roberta exige que Josefina não volte a manipular a sua vida. A víbora tenta contar para a filha quem é a mãe de Renata. Roberta não deixa Josefina falar e surta. A invejosa insinua que a mãe sempre pensou em si mesma. Josefina esmurra a parede. A víbora deseja que Roberta mude de ideia.
Isidro procura Inês. O ancião fala para a esposa que tem uma grande notícia. Isidro conta para Inês que Ortiz quer se associar a ele. A sócia do Centro da Esperança descobre que o marido planeja morar no sul do país. Inês conta para Isidro que não gostaria de deixar a capital. Eles escutam uma serenata. Constanza escuta a música. Inês informa que a serenata é para Morena. Honório surge com um buquê. Constanza e os demais aparecem. Honório pede perdão para a esposa. Ele sugere que Constanza o aceite de volta. Honório admite para Morena que foi um bobo. Ele fala para Constanza que estava cego. Honório ressalta que a Morena é a dona da sua vida. Eles se reconciliam. Inês e Isidro os admiram. Constanza fala para Honório que eles ainda darão muitos beijos. Os maduros namoram. Alzira procura Carina. Ela dá um presente para a costureira. Carina agradece a Alzira. Odalisca comenta que ainda se sente culpada. Carina sugere que Alzira enterre o passado. A costureira informa a Odalisca que está com o coração em paz. Alzira relata para Carina que Ezequiel começou a ceder. A costureira torce pela reconciliação do casal. Gonçalo vai à casa de Regina. Ele se desculpa por não a ter encontrado na empresa. Gonçalo comenta com Regina que nunca se acertou com Josefina. Ele expõe o seu amor para a viúva. Regina beija Gonçalo. Eles prometem nunca dizer adeus. Regina conta para Gonçalo que foi ao banco. Ela fala para ele que Josi quer todo o valor do fideicomisso. Regina comenta com Gonçalo que se sente observada pela inimiga. Ele promete proteger a noiva. Regina fala para Gonçalo que está disposta a dar o dinheiro para a criminosa. A viúva ressalta que a sua filha não tem preço. Renata chega na capital. Ela procura Constanza e Adriana. Renata percebe que não há ninguém na residência. Ela volta a se sentir sozinha. Marina encontra Jerônimo. Ele conta para ela que Renata ficou surpresa. Eles não entendem o que motiva Josefina a prejudicar a mocinha. Jerônimo conta para Marina que a víbora sempre protegeu Roberta. O vingativo crê que Renata é parecida com o pai biológico. Jerônimo conta para Marina que está pensando em ir à capital. Ele fala para a médica que ainda não se decidiu. Marina sugere que Jerônimo vá ao encontro de Renata e encerre o ciclo. Marina percebe que Jerônimo está receoso. Ela reitera que ele precisa enfrentar a situação. Jerônimo chama Marina de incrível. Ela reitera que quer o bem dele. Marina sugere que Jerônimo só a escolha quando não tiver dúvidas. Ele admite que ela o encanta. Marina fala para Jerônimo que quem não se arrisca não ganha. Adriana encontra César. Ela não sabe o que a motivou a ir ao encontro. César crê que Adriana gosta dele. Ela conta para ele que Matias está chateado. César pede uma chance para Adriana. Ela o informa que ama Matias. César ressalta que o beijo mexeu com Adriana. Ele fala para ela que não teve nada com Constanza. César se declara para Adriana. Ela admite que está confusa. César beija Adriana. Ela o corresponde. Adriana informa a César que não vai escolher ninguém. Ela insinua que ele só se interessa pelas comprometidas. Matias faz uma ligação. Julieta chega na empresa. Matias estranha. Julieta informa ao bonitão que quer notícias de Adriana. Ele a relata que a baixinha tirou o gesso. Julieta conta para Matias que Suzy segue de castigo. Ela pede para ele entregar um ursinho para Adriana. Julieta comenta que Matias é um grande ser humano. Ela percebe que ele está triste. Matias desconversa. Julieta se despede do bonitão. Eles quase se beijam. Honório e Constanza trocam juras de amor. Ele a promete que não vai desperdiçar a nova oportunidade que ganhou. Honório convida Constanza para viajar. Ela reitera que vai até o fim do mundo com ele. Adriana chega em casa. Ela percebe que Renata está dormindo. Adriana cobre a amiga. Roberta bebe todas. Ela informa ao barman que Josefina não vale nada. Roberta ressalta que a sua vida é uma mentira. Ela pede mais bebida. O barman não a obedece. Roberta informa ao profissional que tem dinheiro para beber o quanto quiser. Ela comenta que Josefina é um monstro. Roberta apressa o barman. Ela ignora a ligação de Josefina. A víbora grita por Eulália. A empregada desconhece o paradeiro de Roberta. Josefina teme que a filha abra a boca. Adriana e Matias se encontram. Ela conta para ele que Renata dormiu. Matias informa Adriana que também vai se deitar. Ela pede um beijo para ele.
Matias mostra o presente que Julieta enviou para Adriana. Ele sugere que ela ligue para a dama. No dia seguinte, Constanza lê o bilhete de Renata. A mocinha revê Gonçalo. Eles se abraçam. Renata pergunta qual é a novidade de Gonçalo. Ele conta para ela que vai se casar com Regina. Gonçalo fala para Renata que está feliz. Ela decide apoiar o pai. Renata ressalta que Gonçalo é a sua prioridade. Ela ordena que ela o atualize das novidades. Renata pede um favor para Gonçalo. Josefina exige saber onde Roberta estava. A invejosa reitera que abomina a mãe. Josefina ressalta que fez tudo por Roberta. A invejosa insinua que foi usada pela mãe. Josefina exige que Roberta passe a resolver os problemas sozinha. Ela sugere que a filha saia da mansão e se sustente. Adriana comenta que Constanza sumiu. A baixinha descobre que Honório se reconciliou com a esposa. Matias aparece para o café da manhã. Ele anuncia que precisa ir para a empresa. Constanza nota que Matias e Adriana brigaram. A baixinha despista a madrasta. Constanza comunica para Adriana que Honório voltará a morar na residência. Um empresário avisa a Luciana que não vai mais precisar do segundo empréstimo. Ela recebe uma ligação e sai. Honório fica sozinho na sala. Ele olha para o computador de Luciana. Honório percebe que há uma pasta com o nome de Jerônimo. Ele pergunta a Luciana se o vingativo tem uma conta no banco. Ela confirma. Luciana celebra a liberdade de Honório. Roberta toma um remédio. Gonçalo exige que a invejosa vá à empresa. Roberta informa ao pai que não está bem. Gonçalo não se importa. Ezequiel caminha pela fazenda. Ele relembra sua transa com Roberta. Ezequiel recorda a ameaça de Augusto. Ele se acha um idiota. Ezequiel não sabe o que fazer com Alzira. Ele relembra que Roberta revelou que Augusto tem um sarmento. Ezequiel decide investigar a situação. Inês e Isidro ficam sozinhos. Ele a relembra da conversa pendente. Isidro cobra uma resposta de Inês. Ele comunica para ela que não pode recusar a oferta. Isidro não se sente apoiado por Inês. Ele insinua que a esposa só pensa nela. Ela o informa que está pensando na família. Isidro comunica para Inês que terá mais tempo e conforto. Ele reitera que o silêncio dela o magoa. Ezequiel procura Augusto. O corno sugere que o patrão separe o sarmento dos vinhedos e o conserve. Augusto não gosta da proposta. Ele fala para Ezequiel que a uva não tem valor nenhum. Augusto comenta com o corno que o sarmento da bonita vale ouro. Ezequiel insinua que Jerônimo nunca venderá o produto. Augusto relata que o corno tem uma mente pequena. Carlos e Matilde procuram Severino. Eles celebram o triunfo do amor. Carlos e Matilde pedem para Severino casá-los. O padre gosta da ideia. Severino puxa a orelha de Carlos. Lázaro encontra Carina. Ele ressalta que ela é muito bonita. Lázaro tenta se declarar para Carina. Ela o relembra que está de luto. Lázaro fala para Carina que vai respeitar as tradições. Ele a informa que quer levá-la a um lugar bonito. Lázaro beija a testa de Carina. Renata faz pesquisas na internet. Matias entra na sala e a abraça. Renata comenta com o bonitão que sentiu muita saudade. Adriana também aparece. Ela agarra a Renata. A mocinha anuncia que tem muitas novidades. Renata crê que Adriana e Matias poderão desfrutar o romance após a revelação. Eles reagem frios. Renata fecha a porta. Josefina pergunta para onde Roberta vai. A invejosa conta para a mãe que Gonçalo a chamou. Josefina insinua que o ricaço não dará dinheiro para a filha. Ela exige que Roberta não a delate. Josefina ameaça a filha. Constanza chega no centro. Ela atende a ligação de Jerônimo. Eles marcam um encontro no restaurante. César se aproxima. Ele cumprimenta Constanza. César fala para Morena que só irá ao centro durante a ausência dela. Ele a informa que não quer incomodá-la. César relata que não será um obstáculo para Constanza. Ele passa mal. César inventa para Constanza que está bem. Ela percebe que ele fica tonto com frequência. Ele a inventa que não tomou o café da manhã. Constanza deseja que César encontre o amor. Ele a informa que não é um menino.
Roberta chega na empresa. Betty pede para a invejosa ir à sala de reuniões. Roberta encontra os rivais reunidos. Gonçalo ressalta que a invejosa mentiu sobre a gravidez. Ela assegura que o feto era de Jerônimo. O vingativo desmascara Roberta. Ele reitera que o filho era de Rafael. Roberta exige que Jerônimo não fale mentiras. Renata chama a irmã de irresponsável. Jerônimo mostra o laudo médico para Roberta. Renata ressalta que a irmã perdeu o bebê antes de cair da escada. Roberta percebe que Marina foi antiética. Ela insinua que Jerônimo seduziu a médica para obter informações. Ele fala para Roberta que eles não são iguais. Gonçalo se decepciona com a invejosa. Ele informa a Roberta que está do lado da verdade. Matias ressalta que a invejosa o fez de bobo. Ele chama Roberta de demônio. Ezequiel e Lázaro comentam que a praga está controlada. O capataz informa ao corno que aprende muito com Carlos. Ezequiel confessa para Lázaro que pode sair da cruz do amor. O corno informa ao amigo que vacilou. Ezequiel revela para Lázaro que transou com Roberta. Carina sugere que Alzira se arrume para o marido. Aldalisca sente saudade de Ezequiel. Carina crê que Alzira vai reconquistar o marido. Gonçalo chama Roberta de perversa e doente. Renata reitera que Josefina já sabia de tudo. Matias ressalta que a víbora também é uma bandida. Roberta muda de tática. Ela conta para todos que Josefina a obrigou a mentir. Roberta relembra que pensou que Rafael a havia abandonado. A invejosa conta para todos que Josefina insistiu para que ela mentisse para Matias e Renata. Roberta ressalta que se sentiu encurralada. Matias reitera que a invejosa não é uma menina. Renata concorda. Gonçalo percebe que não conhece Josefina. Ezequiel conta para Lázaro que tentou resistir. O capataz entende o amigo. Ezequiel insinua para Lázaro que Augusto tem algo com Roberta. O capataz não julga o corno. Ezequiel comenta com Lázaro que passou a entender Alzira. O capataz sugere que o corno alerte Renata. Josefina pega uma pasta. Ela descobre que ganhará o dobro do valor do seguro caso Gonçalo morra acidentalmente. Josefina relembra a morte de Roberto. Ela recorda o disparo em Rafael. Josefina segue decidida a cometer o crime. Gonçalo ressalta que Roberta o traiu. Ele exige que a filha cale a boca. Gonçalo anuncia que já não confia em Roberta. O ricaço decide anular o contrato pré-nupcial. Gonçalo supõe que as vilãs alteraram a cláusula. Roberta revela para os demais que Josefina manipulou o Soto. Renata exige que a irmã pare de culpar a todos. Ela relembra que Roberta se atirou da escada propositalmente. Jerônimo insinua que a invejosa não merecia Rafael. Ele assegura que nunca mentiu. Jerônimo consegue limpar o seu nome. Ele fala para Matias que sente falta da amizade dele. O vingativo admite que se apaixonou por Renata. Jerônimo reitera que Josefina envenenou a sua alma. Ele volta a pedir o perdão de Renata. Jerônimo decide ir embora. Ele reitera que ainda está juntando evidências. Todos desprezam Roberta. Jerônimo e Honório se encontram no corredor. O vingativo conta para o empresário que resolveu um problema. Jerônimo e Honório conversam sobre o banco. O empresário ressalta que o empréstimo de Luciana o salvou. Jerônimo quase fala a verdade. Honório sugere que o vingativo vá mais vezes à empresa. Ezequiel pede para os peões seguirem usando a mistura. Augusto exige que o funcionário não use nada da bonita. Ezequiel conta para o vilão que Jerônimo viajou. Augusto ressalta que Renata não o fará de bobo. Gonçalo não perdoa Roberta. Ela deseja processar Marina. Todos impedem. Matias e Renata sentem nojo de Roberta. A mocinha anuncia que a irmã pagará por tudo o que fez. Gonçalo expulsa Roberta da empresa. Ele comenta que a amou como uma filha. Gonçalo se arrepende por ter criado Roberta. Ele a renega. Gonçalo confirma para Roberta que prefere Renata. Ele insinua que a invejosa é idêntica a Josefina. Roberta fica desolada. Renata persegue Jerônimo. Ela o agradece pelo esclarecimento. Jerônimo fala para Renata que tudo se resolveu. Ela comenta com ele que todos foram vítimas de Josefina. Renata informa a Jerônimo que eles ainda precisam conversar.
O vingativo fala para a mocinha que ainda não finalizou a história. Jerônimo insinua que há outra verdade para vir à tona. Renata pensa em pedir uma nova chance para o vingativo. Ela comenta com Jerônimo que está ficando tarde para eles. Ele relembra que a mocinha escolheu Augusto. Renata fala para Jerônimo que foi levada pelas circunstâncias. Ela se desculpa com ele. Renata insinua para Jerônimo que o amor dele se desgastou. Ela segura a mão dele. Renata deseja que Jerônimo seja feliz. Ela o admite que Marina é boa. Jerônimo sugere que Renata não fique com Augusto. Ele assegura que o vilão não presta. Jerônimo beija a mão de Renata. Eles dão adeus um para o outro. Jerônimo e Renata sofrem. César aborda Selena. Ele pede para se sentar com ela. A jovem permite. Selena não entende César, relembrando que ele a odeia. Ela reconhece que o prejudicou. César fala para Selena que Constância e Honório se reconciliaram. A jovem percebe que o garotão foi abandonado e crê que ele quer consolo. César desmente Selena. Ele nota que ela segue triste. Selena desabafa com César. Ela pede perdão para ele. Gonçalo e Matias exigem uma explicação de Soto. O bonitão reitera que confiou no advogado. Matias e Gonçalo chamam Soto de traidor. O advogado admite que traiu os patrões. Soto confessa para Gonçalo que foi enganado por Josefina. Ele decide ser honesto. Soto conta para Gonçalo que Josefina o seduziu. O advogado admite que foi um fantoche nas mãos da víbora. Soto fala para Gonçalo que ajudou Josefina em outras tramóias. Renata conta para Adriana que a sua história com Jerônimo terminou. A baixinha relembra que a amiga ainda não falou que estava na cruz do amor por estar foragida. Renata fala para Adriana que deixará tudo como está. Ela admite que aceitou Augusto por despeito. Adriana sugere que Renata reconquiste Jerônimo. A mocinha ressalta que a sua relação com o vingativo começou e terminou mal. Adriana pergunta o que Renata fará com Augusto. A mocinha conta para a baixinha que Jerônimo não confia no vilão, assegurando que ele não vale nada. Adriana relembra a Renata que o vingativo e Augusto se detestam, crendo que o fazendeiro está apenas enciumado. A baixinha lamenta a tristeza da amiga. Renata fala para Adriana que o amor não supera tudo. Gonçalo supõe que Soto o seguiu e o fotografou com Regina. O advogado confirma. Gonçalo demite Soto. Matias ressalta que Josefina envolve e engana a todos. Gonçalo insinua que Soto não tem caráter. Ele enxota o advogado da empresa. Matias consola Gonçalo. Eles ressaltam que Josefina tem atitudes espantosas. Honório entra na sala e exige uma explicação. O empresário comenta que Soto está aos prantos, enquanto Renata chora em outra sala. Gonçalo pede para Matias abrir o jogo com Honório. Roberta jura vingança aos algozes. Josefina vai ao quarto da filha. Roberta relata que também odeia a mãe, pois foi prejudicada por seguir os conselhos dela. Ela comunica para Josefina que ganhou o desprezo de Gonçalo e Matias. Roberta revela para a mãe que a casa caiu. A invejosa conta para Josefina que foi exposta diante de todos. Roberta revela para a víbora que elas foram traídas por Marina. Gonçalo conta para Regina que Josefina sempre o enganou. Ela relembra que também sofreu com a infidelidade de Roberto. Gonçalo informa a Regina que Josefina é uma farsante. Ela pede para ele se acalmar. Gonçalo conta para Regina que não tem como agir contra Josefina, pois a lei não pune as esposas mentirosas. A viúva crê que a vida vai castigar a víbora. Regina sugere que Gonçalo não pense em vingança. Ele reitera que sempre teve o coração puro. Gonçalo conta para Regina que se casou com uma desconhecida. Roberta fala para Josefina que foi atacada pelos algozes. A víbora relata que a filha sempre poderá contar com ela. Roberta fala para Josefina que odeia Renata, celebrando ser apenas meia-irmã da mocinha. A invejosa informa a mãe que elas precisam fazer algo. Josefina critica Roberta por também tê-la exposto. A víbora relata que a filha ainda pode se passar por Renata diante da verdadeira mãe da mocinha. Josefina revela para Roberta que Regina foi a esposa de Roberto. A invejosa reage espantada ao descobrir que a viúva é a verdadeira mãe de Renata. Regina não consegue animar Gonçalo. O ricaço ressalta que ninguém conseguiu abrir os seus olhos. Regina comenta com Gonçalo que Jerônimo e Marina o fizeram reagir. O ricaço crê que aprendeu a lição.
Adriana conta para Renata que está dividida entre dois amores. A mocinha insinua que a amiga teve uma péssima ideia ao tentar seduzir César. Renata comenta com Adriana que elas idealizam o amor. A baixinha informa a amiga que a vida é cheia de contradições, pois quando finalmente pode ficar com Matias, já não sabe o que sente por ele. Renata fala para Adriana que elas devem aceitar a realidade. As amigas ressaltam que o que não destrói, fortalece. Renata reitera para Adriana que não se sente querida pelos parentes. A baixinha ressalta que vê a mocinha como uma irmã. Elas prometem que nunca vão se separar. Jerônimo entra no apartamento. O vingativo fala sozinho. Jerônimo crê que não tem mais chance com Renata. Ele pensa na mocinha. Jerônimo recorda todos os momentos de amor que viveu com a esposa. Ele cai no choro. Jerônimo segue inconsolável. Roberta entende o motivo de Josefina odiar Regina. A víbora reitera que a viúva foi a culpada pelo abandono de Roberto. Josefina tenta convencer Roberta a ajudá-la. A víbora informa a filha que Regina destruiu a vida delas. Josefina fala para Roberta que elas precisam garantir o futuro. A invejosa decide ajudar a mãe. Josefina comemora. Ela sente orgulho de Roberta. A invejosa deduz que Regina vai pedir um teste de DNA. Josefina fala para Roberta que já tem um plano. A invejosa comenta com a mãe que não quer se expor ao ridículo, pois ficará completamente derrotada caso seja humilhada novamente. Josefina fala para Roberta que dará o próximo passo do plano. Matias comenta com Honório que sempre detestou a víbora. O empresário relembra que Constanza também não apoiou o casamento de Josefina com Gonçalo. Eles ressaltam que a intuição nunca se engana. Matias fala para Honório que Josefina contaminou Roberta. O bonitão reitera que precisa do divórcio o quanto antes. Matias informa a Honório que não terá consideração com Roberta. Ele pensa em oferecer dinheiro para a invejosa. Honório crê que Roberta vai ceder, já que está sem nada. Josefina informa a filha que o dinheiro move o mundo. Roberta ressalta que sente preguiça de Regina. Josefina reitera que a filha ficará com o dinheiro do fideicomisso. A víbora relembra a Roberta que Gonçalo e Regina vão se casar. Josefina ressalta que a filha vai aproveitar as duas fortunas. Roberta sofre com o desamor de Gonçalo. Josefina ressalta que o ricaço vai perdoar a invejosa quando descobrir que ela é a suposta filha desaparecida de Regina. Elas desejam que Gonçalo recupere o prestígio e a posição. Roberta pergunta se Josefina não sente ciúme dela. A víbora reitera que deixará Regina na miséria. Roberta insinua para a mãe que os papéis se inverteram. Josefina comenta com a filha que a felicidade dos ricaços vai durar pouco. Ela avisa a Roberta que Gonçalo e Regina jamais serão felizes. O ricaço pergunta como a noiva vai pagar a criminosa. Regina pensa em vender tudo o que tem. Gonçalo sugere que a noiva tenha prudência. Regina comunica para o ricaço que precisa se arriscar. Gonçalo ressalta que a noiva não tem nenhuma garantia de que terá a filha de volta. Ele fala para Regina que não terá como ajudá-la, pois segue sem dinheiro. Ela o despreocupa. Regina fala para Gonçalo que só quer recuperar a filha, custe o que custar. Ele a chama de admirável. Regina comenta com Gonçalo que precisa voltar a ser plenamente feliz. Ele decide apoiá-la. Gonçalo comenta com Regina que eles vão formar uma linda família. Ele deseja acompanhá-la em um hipotético encontro com a rival. Gonçalo pede para Regina não esconder nada dele. Eles fazem um acordo. Renata fala para Adriana que vai procurar um apartamento. A baixinha sugere à mocinha que elas morem juntas. Renata aceita morar no apartamento com Adriana. A mocinha insiste para pagar uma parte do aluguel e da alimentação. Elas selam o acordo. As amigas se abraçam mais uma vez. Carlos liga para Jerônimo. O vingativo conta para o amigo que já limpou o seu nome. Jerônimo comenta com Carlos que vai aprender a viver sem Renata. Ele ressalta que a mocinha é a sua alma gêmea. Matilde procura Marina. Ela deseja realizar os exames de rotina. Marina decide ajudar Matilde. A médica pergunta se a empregada tem notícias de Jerônimo. Matilde percebe que Marina ama o vingativo. A médica comunica para a empregada que está disposta a morar no interior. Karina encontra Lázaro. Ele confessa para ela que segue solitário. Karina estimula Lázaro a desabafar. Ele diz que não aguenta mais esperar. Karina não entende Lázaro. Ele diz que a espera.
Carina deduz que Lázaro vai desistir dela. Ele a confessa que não pode esperá-la a vida inteira. Lázaro diz a Carina que eles estão perdendo tempo. Ela admite que ele tem razão. Carina decide aceitar Lázaro. Ela encerra o seu luto. Carina diz para Lázaro que não há mais obstáculos para o amor deles. Ela o deixa abismado. Lázaro se ajoelha. Ele pede Carina em casamento. Ela aceita. Eles gritam e rodopiam. Lázaro ressalta que é o homem mais feliz do mundo. Ele não para de berrar. Lázaro agradece a Deus. Carina segue falando sim. Ela diz que Lázaro a ensinou o que é o amor. Eles trocam declarações. Lázaro beija Carina. Álvaro surge internado. A enfermeira diz para o médico que o alcoólatra acordou e não para de chamar Jerônimo. Álvaro fala o nome do vingativo. Manuela atende a uma ligação do presídio. Carlos se aproxima. Ele questiona Manuela. Ela conta para o galego que o Dr. Isaac quer falar com Jerônimo. Eles estranham. Ezequiel aborda Alzira. Ela conta para ele que Lázaro não está. Ezequiel deseja a receita do veneno para a praga. Alzira informa ao marido que pode entregar a mistura para ele novamente. Ela percebe que Ezequiel voltou a ser amável. Ele fala para a esposa que quer viver em paz. Ezequiel insinua para Alzira que ainda não a perdoou. Matias encontra Roberta. Ele a informa que decidiu pagar por sua liberdade. Roberta tenta extorquir Matias. Ela fala para ele que quer 100 milhões de dólares. Matias exige que Roberta deixe de ser ridícula. Ela mantém a sua proposta. Matias perde a paciência com Roberta. Ele ressalta que ela já perdeu a proteção de todos. Matias informa a Roberta que vai processá-la. Ele também anuncia que irá expô-la diante da sociedade. Matias intimida Roberta. Gonçalo se reúne com os familiares. Honório conta para os demais que descobriu algo surpreendente. O empresário revela que Jerônimo é assessor do banco. Todos deduzem que o vingativo facilitou o trâmite para o empréstimo. Renata reage surpresa. Honório comenta com os demais que Luciana não conseguiu disfarçar. Adriana relembra que Renata havia comentado com Jerônimo sobre a quase falência da empresa. A mocinha tem uma lembrança. Renata recorda a sua quase reconciliação com Jerônimo. A mocinha relembra que o vingativo a ofereceu apoio financeiro. Renata fica desconcertada. Gonçalo entende o motivo do banco ter mudado de atitude repentinamente. Renata não demonstra satisfação. Constanza vai ao encontro de Jerônimo. Ele agradece a ajuda dela. Jerônimo fala para Constanza que está desconfiando de Josefina. Renata dá de cara com Augusto. Ele ressalta que não pode ficar sem ela. Renata fala para Augusto que precisa ir ao banco. Ele pergunta o que Jerônimo a entregou. O vingativo conta para Constanza que Josefina e Roberta enganaram a todos. A morena se espanta. Constanza comenta com Jerônimo que Josefina é capaz de tudo. Ele concorda. Jerônimo pergunta a Constanza se Josefina pode ser uma assassina. Regina recebe uma ligação. Josefina não disfarça a voz. Ela informa a Regina que é Josi, a criminosa que sequestrou a filha dela há mais de 20 anos. Josefina percebe que Regina ficou muda. A viúva desconfia da identidade da rival. Josefina fala para Regina que mandou a roupa da sequestrada e as cartas anônimas. A víbora ressalta que nunca perdeu a rival de vista. Regina exige rever a filha. Josefina informa a rival que está no controle da situação. Elas discutem. Regina roga para Josefina devolvê-la à sequestrada. A viúva pergunta se a garota está bem. Josefina sugere que Regina seja paciente. A viúva ressalta que fará tudo o que a rival quer. Regina reitera que a filha é a sua vida. A viúva supõe que Josefina quer dinheiro. A víbora confirma. Josefina pede uma alta quantia. Constanza conta para Jerônimo que errou ao apresentar a víbora para Gonçalo. A morena comenta com o vingativo que Josefina tem traços de assassina. Jerônimo fala para Constanza que a víbora pode ter matado Rafael. A morena não o entende. Jerônimo fala para Constanza que Josefina queria separar Rafael e Roberta. A morena analisa a possibilidade. Jerônimo e Constanza comentam que Josefina sente um amor doentio por Roberta. A morena pergunta ao vingativo como pode ajudá-lo. Jerônimo fala para Constanza que precisa descobrir se Josefina escreveu a carta que Rafael recebeu. Ele supõe que a víbora esteve na fazenda. Constanza segue abismada. Jerônimo informa a morena que precisa ver a letra de Josefina.
Constanza decide ajudar o vingativo. A Morena comenta com Jerônimo que a situação o afastará de Renata novamente. Ele informa a Constanza que só quer descobrir a verdade. Jerônimo comunica a Morena que não terá piedade de Josefina. Regina ressalta que não daria dinheiro para a víbora a qualquer momento. Josefina relata que queria o sofrimento da rival. Ela garante para Regina que a garota está bem. Josefina comunica à rival que quer o dinheiro antes do próximo aniversário da sequestrada. Ela exige que Regina não envolva ninguém na história. Josefina admite que tentou matar a viúva. Ela exige que Regina não a entregue para as autoridades. A víbora ameaça matar a sequestrada. Regina promete a Josefina que não vai agir contra ela. A víbora sugere que a rival espere novas instruções e desliga. Regina grita muito. Josefina ressalta que tem a rival em suas mãos. Regina crê que vai encontrar a filha. Ela reza. Renata conversa com Augusto. Ela fala para ele que está decepcionada com Roberta e Josefina. Renata informa a Augusto que as vilãs magoaram muita gente. O vilão sugere que a mocinha seja forte. Augusto relembra Renata que Jerônimo não tem perdão. Ela insinua que entende o vingativo. Augusto fala para Renata que eles têm um futuro juntos. Ele reitera que a ajudará com paciência e amor. Augusto deseja falar com Gonçalo. Renata não permite. Augusto convida a mocinha para jantar. Ela também não aceita. Augusto deseja jantar na casa de Constanza. Renata impede novamente. Gonçalo olha para a foto da família. Ela sente ódio de Josefina. Gonçalo ressalta que foi apunhalado pela víbora. Ele insinua que é capaz de agredir Josefina. A víbora fala para Roberta que já falou com Regina. A invejosa teme que a viúva conte tudo para o noivo. Josefina fala para Roberta que Regina não sabe que ela e a esposa de Gonçalo são a mesma pessoa. Eulália anuncia que Renata quer falar com a víbora. Josefina tenta ignorar a mocinha. Renata invade o quarto. Regina anuncia para Inês e Isidro que quer hipotecar e vender tudo com urgência. Eles não a entendem. Inês supõe que Josefina ligou para Regina. A viúva fica calada. Isidro sugere que Regina não confie na rival. A viúva reitera que não pode deixar de obedecer à inimiga. Regina exige a ajuda dos amigos. Eles decidem ajudá-la. Regina exige que os amigos não falem nada para Gonçalo. Josefina comunica para Renata que não quer escutar insultos. Roberta chama a irmã de detestável. Renata insinua que a invejosa é ridícula. Augusto liga para Roberta. Eles marcam um encontro. Roberta ri da desgraça de Renata. A mocinha persegue Josefina. Renata exige saber o motivo da mãe detestá-la. A mocinha insinua que a víbora destruiu a sua vida. Josefina fala para Renata que o pai dela adorava Roberta, revelando que ele se chamava Roberto. Ela informa a mocinha que o falecido as traiu por conta da invejosa. Josefina insinua que teve que ficar com Roberta por um motivo misterioso. Renata percebe que a mãe está falando incoerências. Josefina insinua que a mocinha a entenderá. A víbora revela para Renata que ela e Roberta não nasceram ao mesmo tempo. A mocinha crê que a mãe enlouqueceu. Josefina fala para Renata que elas veem a vida de forma diferente. A mocinha insinua que a mãe não demonstra amor por ela. Renata sugere que a Roberta leve Josefina para o hospital psiquiátrico. Ela tenta dar o adeus definitivo para a mãe. Josefina comunica para Renata que elas nunca vão se separar. A mocinha sente saudade de Jerônimo. A invejosa questiona o motivo da encenação da mãe. Josefina fala para Roberta que não pode dar um passo em falso. Marina sofre por Jerônimo não a ter ligado. O vingativo fala sozinho. Jerônimo reitera que precisa vingar a morte de Rafael. Honório volta para casa. Ele abraça Constanza. A Morena informa ao marido que nunca o esqueceu. Eles prometem não se separar. Honório ressalta que Constanza o enfeitiça. Eles se beijam. Carlos e Matilde fazem a lista dos convidados. Manuela sugere que a afilhada convide Sabrina, a curandeira que a salvou. Lázaro e Carina aparecem. O capataz se prepara para dar a notícia. Carina anuncia para todos que vai se casar com Lázaro. Os camponeses comemoram. Manuela felicita Carina. Carlos propõe um brinde. Matilde crê que a falecida mãe está feliz. Ela se declara para Lázaro e Carina. Todos brindam. A enfermeira informa ao médico que deu um calmante para Álvaro. Ele supõe que a esposa do alcoólatra se chama Carina, pois ele a chama.
Renata encontra Adriana. A mocinha percebe que a amiga está desolada. Adriana ressalta que Renata havia sumido. A mocinha conta para a amiga que procurou Josefina. Renata comenta com Adriana que está desiludida. A mocinha informa a amiga que se sente órfã. Honório atende a uma ligação. Branca faz ruídos. Ela fala. Branca ressalta que Honório a excita. Ele a chama de louca e desliga. Branca sorri. Josefina segura o colar. Ela relembra o sequestro de Renata. Josefina reitera que é hora de Regina recuperar o colar. Ela supõe que a rival começará a confiar nela. Josefina anuncia que tem muitas surpresas. Jerônimo bebe. Ele pede a orientação de Rafael. Jerônimo reitera que precisa encerrar o capítulo do assassinato. Marina liga para o vingativo. Ela pergunta como ele está. Jerônimo conta para Marina que desmascarou Roberta. Ele a assegura que não terá mais nada com Renata. Jerônimo tranquiliza Marina. Ela pergunta se eles vão ter um futuro juntos. Ele não sabe o que responder. Marina cobra uma resposta de Jerônimo. Ele comunica para ela que precisa seguir em frente. Marina reage contente. Jerônimo a confessa que precisa encontrar a assassina do irmão. Marina percebe que o vingativo está perto de colocar um ponto final no passado. Ele relembra que, graças a ela, descobriu a verdade. Marina deseja semear amor no coração de Jerônimo. Ele a confessa que ama Renata. Marina não se importa. Ela crê que Jerônimo vai superar Renata. Marina reitera que o vingativo deixa o seu mundo mais feliz. Constanza pergunta a Honório quem ligou. Ele a engana. Constanza fala para Honório que a família precisa seguir unida. Ele analisa o vinho. Constanza tenta contar a suspeita de Jerônimo para Honório. Renata e Adriana aparecem e os interrompem. Gonçalo e Matias chegam para o jantar. O bonitão anuncia que o seu apartamento está mobiliado. Matias conta para os demais que vai se mudar. Todos lamentam. Renata e Adriana anunciam que vão morar juntas. Constanza lamenta por voltar a ficar com a casa vazia. Adriana insinua que Honório e a Morena precisam de privacidade. Gonçalo comenta que todos estão dando um novo rumo na vida. Renata informa ao pai que não quer voltar a ver Josefina e Roberta. Honório entende a tristeza da sobrinha. Matias pergunta a Renata como Josefina reagiu. Regina verifica o valor dos seus bens. Ela exige que a profissional haja com pressa. A dama informa a Regina que não dá para vender tudo do nada, pois o mercado não está aquecido. A viúva pensa na filha. Regina admira o retrato da pequena. Ela sofre por estar quase 25 anos sem a filha. Isidro fala para Inês que elas devem respeitar a decisão de Regina. A mãe de André supõe que a amiga está correndo perigo. Isidro fala para Inês que entende Regina. A sócia do Centro da Esperança teme que Josefina não esteja com a sequestrada. Inês pensa em contar tudo para Gonçalo. Isidro impede. Ele comunica para Inês que Regina não é uma menina. Ela comenta com o marido que eles não podem sair da capital. Isidro a informa que pode ajudar Regina de qualquer lugar. Ele exige que Inês não coloque a amiga como pretexto. Isidro se estressa. Inês reitera que não quer ir embora. Renata comenta com os demais que Josefina falou incoerências. Todos creem que a víbora não está com seu juízo perfeito. Renata lamenta por não poder ajudar a mãe. Matias confirma que Josefina o maltratou durante a infância. Gonçalo reage surpreso. Matias insinua que o pai não acreditaria nele. Gonçalo pede perdão para o filho. Renata admite que não conhece a mãe. A mocinha informa aos demais que o pai se chamava Roberto. Constanza tem uma lembrança. Ela supõe que Roberto também é o nome do marido de Regina. Gonçalo fala para Renata que nunca deixará de apoiá-la. Ele anuncia que é capaz de dar a vida pela mocinha. Renata agradece o apoio de Gonçalo. Augusto ressalta que Roberta foi boba ao confessar tudo. Ela o informou que ficou encurralada. Roberta percebe que Augusto está com medo de ser abandonado por Renata. A invejosa relata para o vilão que os pombinhos estão apaixonados e unidos. Ele a cala. Eles transam. Matias anuncia que quer se defender de Roberta. Constanza lamenta por ter sugerido o contrato. Matias comunica que pretende processar Roberta. Ele admite que ameaçou expô-la. Gonçalo deseja que Matias resolva o problema. Honório pergunta a Renata se ela descobriu algo sobre o empréstimo. A mocinha comenta que não teve tempo de ir ao banco e anuncia que Augusto está na capital. Renata confirma para Gonçalo que o vilão quer vê-lo. Matias atende a ligação de Julieta. Adriana escuta. Ela fica enciumada. Julieta se oferece para encontrar Matias.
Ele aceita. Carlos avisa a Jerônimo que comprou a nova processadora. Eles comentam que o Sarmento deu certo. Carlos fala para Jerônimo que Dr. Isaac quer vê-lo. O vingativo fica nervoso. Marina procura Severino. Ela informa ao tio que vai lutar por Jerônimo. Ele a julga. Severino insinua para Marina que Jerônimo vai amar Renata eternamente. Ela discorda. Severino sugere que Marina haja com calma. Ela fala para o tio que vai seguir o coração. Manuela vê os casais namorando. Ela sente orgulho dos afilhados. Lázaro fala para Carina que eles vão admirar a lua todos os dias. Ele comenta com ela que Deus é testemunha do amor deles. Carina confessa para Lázaro que só pensava nele todas as noites. Ele reitera que jamais vai magoar a noiva. Lázaro promete a Carina que irá protegê-la. Ele ressalta que o propósito de sua vida é fazê-la feliz. Carlos comenta com Matilde que falta pouco para o casamento. Ela volta a falar sobre a maldição. Matilde agradece a Carlos por ter entrado em sua vida. Eles trocam juras de amor. Hermínia procura Manuela. A cozinheira comenta com a amiga que o cupido passou pela bonita. Manuela lamenta por Renata e Jerônimo terem se separado. Os casais continuam namorando. No dia seguinte, Adriana relata que Renata não abriu o jogo com Gonçalo sobre Augusto. A baixinha percebe que a amiga não quer voltar a se casar. Renata desconversa. Ela fala para Adriana que precisa sair. Elas decidem passar a noite no apartamento. Matias anuncia que também vai levar os seus pertences para sua nova morada. Renata fala para o bonitão que irá ao banco. Ele supõe que ela não esqueceu Jerônimo. Renata chama Matias de intrometido. Adriana insinua que o bonitão está se engraçando com Julieta. Ele percebe que ela o escutou. Matias esclarece para Adriana que é amigo de Julieta. Ele nota que ela está com ciúme. A baixinha nega. Matias comenta com Adriana que não vai esperá-la a vida inteira. Ela recorda que o esperou por bastante tempo. Matias comunica para Adriana que precisa seguir a vida. Regina e Josefina se preparam para o encontro. A víbora anuncia que o rival jamais será feliz. Regina ressalta que Roberto fez mal ao se envolver com a criminosa.